Fala, meus queridos! E aí, pessoal? Eu sou o Wellington E eu sou a Vivian. e nós estamos no caminho. Nesse vídeo, a gente vai contar pra vocês como que foi os nossos primeiros 3 meses de viagem. E é isso aí, a gente vai contar pra vocês aí tudo aquilo que a gente viveu ao longo desses 3 meses, né? Na estrada, vivendo na nossa combinha, os lugares por onde nós passamos, as pessoas que nós conhecemos. E a gente quer compartilhar essas histórias aí com vocês. E aí, meus amigos, beleza? Hoje é um dia diferente pra gente, cara. Falando em diferente, tá vendo como o nosso apartamento tá diferente? Vaziozaço, não tem mais nada. Só tem nós. Só tem nós e o gato. É o mal e tá deslocado aqui, sem saber o que fazer. Cara, é um dia de mistura de sentimentos, cara. Nosso dia de entregar o apartamento que a gente já alugou. E tiramos nossas coisas e agora é enfiar tudo aquilo dentro da Kombi. Só vive o propósito quem suporta o processo, né? E a gente tá vivendo isso hoje. É isso aí. A nossa saída foi no dia 18 de fevereiro e nós fomos diretamente para Aparecida do Norte. O primeiro dia foi aquele dia cheio de mistura de sentimentos, né, cara? A gente tava super feliz por estar realizando o nosso sonho. Era um momento que a gente tava preparando, né? Que a gente preparou tudo para aquele dia. Mas, cara, a saída ela é um misto de sentimentos, porque ao mesmo muito tempo... Muito triste também, né? Sim. Muito triste. A despedida da família, dos amigos, né? Principalmente ali dos nossos pais, né? Dos nossos irmãos. Foi muito triste, cara. Muito triste mesmo, cara. A gente nunca tinha passado por esse tipo de emoção, né? A gente sempre viveu muito apegado com a família, né? Então foi um momento, assim, de... Foi uma mistura de sentimentos, cara. Foi um mix. Ao mesmo tempo que a gente tava triste pela despedida, a gente tava felizão de estar caindo na estrada com a nossa casinha. E, cara, vocês vão ver aí alguns takes que a gente já vai colocando da Aparecida. E, assim, foi um lugar muito bacana, cara. Porque tem toda a estrutura, né? A gente... Na verdade, assim, a gente passou um pequeno perrengue já no caminho com o nosso gatinho. Ele nunca tinha passeado de carro. A gente tentou acostumar ele um pouco aqui dentro da Kombi. Mas assim, sempre foi com muito esforço, muito nervosismo, entendeu? Tipo, ele não acostumava, cara. Ele chegava na Kombi, ele ficava amuadinho no canto, com o olhão gigantesco. Mal comia. Então, assim, o primeiro dia pra ele foi meio traumático. E pra nós também, né? Em consequência. Então, assim, a viagem, ele ficou meio inquieto aqui atrás, pulava de um lado pro outro e tal. E aí, beleza. Aí nesse rolê chegamos lá e daí ele nos surpreendeu, cara, porque assim, em Aparecida você consegue acampar dentro do santuário, né? Ali perto da Torre do Relógio, na parte de trás ali, você tem um camping, cara, com toda a estrutura. Então a gente tinha água, tinha energia, tinha banheiro. Banheiros, cara, a gente tava super Nutella, né? E lá a gente ficou o quê? Uns 3 dias, né? 3 dias. Ficamos uns 3 dias lá no santuário. E daí o gato se adaptou, cara. Por incrível que pareça, a gente antes de sair de casa tentava dar um rolê com ele assim na guia, na coleirinha, cara, e ele não aceitava. Ele se jogava no chão. Não aceitava, ele tentava tirar, não deixava de jeito nenhum. Cara, o primeiro dia foi traumático pra ele, que foi o dia de viagem. Pra ele e pra nós. Pra nós, mas aí tipo, no segundo dia, cara, a gente abriu a porta da Kombi, colocou a coleirinha nele, né, a guiazinha nele. Cara, ele saiu igual um cachorrinho. Saiu igual um cachorrinho passeando de boa, cara. A gente olhou um pro outro assim, tipo, desacreditado. Falei, mano, não é possível, cara. E graças a Deus que foi assim, né? Mas assim, foram dias muito bacanas. Porque assim, também no santuário, lá no camping, foi da hora que a gente conheceu muita gente boa, cara. E gente de todos os lugares do país. Porque no Santuário Nacional vai gente de todo lado. Então fizemos amizade, né, com o pessoal de Santa Catarina, do Pernambuco, né, o pessoal do Pernambuco na estrada, o Marcelo e a Simone, que a gente conheceu também, cara, super gente finas, da Combinha. Então assim, a gente fez muita amizade, conhecemos muita gente boa e foi uma realização de algo que a gente queria muito, né, que era o quê? De ter essa vivência de estrada, de conhecer pessoas que estavam na estrada, que levavam o mesmo estilo de vida que a gente estava começando a viver. E, cara, foi muito legal, foi muito bacana, nós vivemos dias sensacionais lá. E sem contar que, cara, assim, estar dentro do santuário é uma experiência incrível. Então, assim, quando cai a noite, acendem todas as luzes, aquele lugar fica maravilhoso, cara, é lindo. Você tem outras experiências. É muito lindo, assim, e
E assim, a gente gostaria, e começamos por lá porque a gente queria a bênção da mãe, né? De começar essa nossa viagem, esse nosso rolê, com as bênçãos de Deus, pra gente seguir viagem. Saindo de Aparecida, a gente foi direto pra Caraguatatuba. Matar a saudade da praia, cara. Depois de quanto tempo que a gente não ia? Mais de um ano, a gente ficou mais de um ano sem ir pra praia, mais de um ano fácil, que assim, a gente ficou mexendo na combinha e tal, e cara, todos os nossos recursos iam pra combinha, então a gente ficou mais de ano sem ir pra praia, e foi muito gostoso também, né? Logo de cara a gente foi pra Caraguá, a gente foi lá na praia do Camaroeiro, que a gente viu que tinha um ponto de overlander lá, e também foi assim, foi meio chocante pra nós, porque era adaptação, né, cara? Primeiros dias vivendo numa Kombi, a gente que morava no apartamento. Então, assim, começou um esbarrar no outro, né? 3, 4 metros, Sim. sem condição. E a gente ainda não tinha as manhas que a gente tem hoje. Tipo, alguém tá fazendo alguma coisa, mano, alguém vai lá pra fora, enquanto o outro tá cozinhando, fazendo alguma coisa aqui, ou senta lá no fundo pra não atrapalhar. Então, assim, começou a dar os primeiros choques, né? Foi a nossa primeira realidade, assim, de ter que começar a procurar água, se preocupar, né? Porque até então no santuário tinha tudo ali à nossa disposição. Tava tranquilo, a gente Então tinha agora tudo, né? é sobrevivência mesmo. Isso aí. Mas também, cara, ali teve aqueles primeiros momentos de desconforto, né? Na verdade, calor também, tava muito calor. Muito calor. Cara, O a gente Wellington pegou... não tava nem conseguindo comer direito, tanto calor que tava fazendo. Verdade. A gente pegou uma onda de calor, cara, que tava, assim, assustadora. Tanto que, assim, eu não conseguia almoçar, jantar, o que eu comia era fruta, né? A gente comprava melancia, pera, alguma coisa, tacava na geladeira pra ficar fresquinho, cortava os pedacinhos e era o que eu comia. A Vivi ficou até preocupada. Falei, mano, você não tá Eu não comendo. tive esse problema, eu não tive, ele teve. Cara, você não tá comendo, mano, eu não consigo, cara, não tá legal. Um puta calor, muito calor mesmo. O climatizador ajudou, mas assim, a gente tava no Santuário de Aparecida, que tinha toda a estrutura e tinha segurança, era tudo murado. Então, cara, se a gente quisesse dormir com a porta aberta, que é o que a gente fazia, a gente dormia tranquilo, entrava ar e de boa. Em Caraguá não dava, porque a gente tava na rua, tava na praia, né? Então, cara, tudo chegou à noite, fecha tudo e liga o climatizador e é o que vai segurar. E no meu caso, os primeiros dias foi muito difícil, assim, a questão do espaço para você dormir. Na primeira noite ali, nossa, me deu uma sensação de claustrofobia que só por Deus. Tava deitada e do nada levantava já com falta de ar. Então mexe um pouco também. Adaptação, cara, adaptação. Todo período de adaptação é complicado, é difícil, te tira da zona de conforto. Tudo, né? Um trabalho novo, um lugar novo onde você vai morar, tudo requer adaptação, né? E com nós não foi diferente. Mas, cara, agora foi muito bom, cara, porque a gente fez muita amizade lá também, né? Sim. Conhecemos a Cílio Barreto, nossa, gente finíssima, fizemos uma puta amizade legal. O Francis, a Láudia e o Enzo, que nós conhecemos lá. E, então, assim, cara, a gente foi conhecendo, eu não vou citar muitos não, porque assim, a gente foi conhecendo muita gente bacana, fazendo amizade. E, cara, isso foi muito incrível. Assim, nos primeiros dias a gente já, tipo, saiu da jaula. Assim. Fizemos muita amizade legal. E, cara, Caraguá, matamos a saudade da praia, né? A gente ficou na praia do Camaroeiro. A gente ficou aí do ladinho tinha uma trilhazinha que você fazia que era pra praia da Pedra da Feira. A gente nunca tinha ido. Sensacional. Direto a gente ia pra Caraguá, mas a gente nunca tinha conhecido essa praia. Sensacional, uma praia linda, cara, muito gostosa mesmo. E depois do Camaroeiro, em Caraguá ainda, a gente foi pra Praia da Mococa. Passamos uns dias na Praia do Camaroeiro e depois fomos pra Praia da Mococa, que, cara, sem palavras. A Praia da Mococa é sensacional também. A aguinha verdinha, coisa mais linda, aquele verde Ubatuba, né? Cara, coisa mais linda. E a gente foi muito bem recebido lá, o pessoal do quiosque do Cigano lá, cara, toda a estrutura, nos receberam super bem. Então a gente, assim, ficamos com mais motorhomes lá, fizemos mais amizade, o pessoal da Kombi Palácio lá, que tava lá também. Fizemos muita amizade. E, cara, o pessoal do quiosque foi muito gente boa com a gente, disponibilizou água, banheiro, cara. Nota 10, os caras foram muito bacana com a gente lá. E a praia é maravilhosa, cara. A praia é maravilhosa. Então, matamos a saudade da praia, né? Aquele ano sem ir pra praia. Nesses dias a gente matou a vontade mesmo. Depois de Caraguá, a gente foi pra um lugar que a gente ama muito, desde a nossa lua de mel, que é Paraty.
Paraty é um caso sério de amor que a gente tem com aquele lugar. Saindo de Caraguá, fomos pra Paraty, pleno carnaval, cara, né? Perto do carnaval, na verdade. Tava se aproximando do carnaval. E partimos pra Paraty. E, cara, vocês vão ver aí nos vídeos. A gente conseguiu ficar num lugar inacreditável, cara. A gente ficou do lado do cais de turismo. Que assim, você vai a pé pro centro histórico, você está no centro histórico. Então, passamos pelas ruas lá com a Kombi. sim, tacamos a combinha na água lá, na água da maré que sobe. E, cara, que da hora que foi. Assim, a hora que a gente tava passando aquelas ruas com a combinha, eu falei, mano, eu não acredito que a gente tá faltou aqui. Faltou tirar foto. Cara, muito louco. Então, assim, foi muito bacana. A gente meio que se decepcionou um pouco com Paraty em questão de trabalho, né? Porque, como vocês sabem, a gente não é herdeiro, né? A gente trabalha na estrada, né? E a gente imaginava que Carnaval e Paraty, nossa, a gente ia conseguir trabalhar bem e tal, e fazer uma grana, mas, cara, foi horrível pra questão de trabalho. Chegou uma hora que a gente desistiu, falou, não vou ficar sofrendo aqui não, vamos curtir, aproveitar enquanto a gente tá aqui. Que a gente tentou, tipo, uns 3, 4 dias, viu que não ia rolar, falou, mano, quer saber? Vamos curtir o lugar que a gente tá. E caraca, mano, fizemos muitas amizades, altas amizades também em Paraty. Tinha bastante gente motorhome lá. O Josué, a Du, a gente conheceu em Paraty. Os Bem-Aventureiros a gente conheceu em Paraty. O Francis, que a gente tinha conhecido em Caraguá, ficou uns par de dias lá com a gente, né? O Francis Alaud e o Enzo. Cara, muito da hora. Conhecemos o Ema e a Reu. O Ema e a Reu, nossa, cara, que depois a gente vai contar muito. Vivemos muitas aventuras juntos. Tudo artesanal em Ruta, né? Com a Uma também. Os Vagamundos a gente conheceu lá também, que partiu com a gente depois lá pro Cristo Redentor, que é um capítulo à parte aí. Mas, cara, foram dias muito bacanas, assim, da gente, sabe, ficar junto ali, fazer um som, tocar violão. Bastante, né? Cara, curtimos muito, velho, curtimos muito mesmo. Foi bem da hora. A única questão foi o trabalho, que por isso a gente até nem ficou... A gente passou o carnaval lá e depois seguimos viagem. Mas ficou esse pontozinho aí a resolver. Quem sabe mais pra frente, Paraty nos... Uma questão de amor e ódio agora, Paraty. Antes era só amor, agora é amor e ódio. É isso aí. Paraty foi top, muito bom. E de Paraty, depois do carnaval, em Paraty nos rolou uma proposta muito indecente. Muito indecente mesmo. O pessoal do Vagamundo, cara, foi muito bacana. Encostaram lá na nossa combinha e falaram, cara, estamos pensando em ir no Cristo Redentor. Cara, a hora que eles falaram Cristo Redentor, meu olhinho brilhou, porque era um sonho de infância que eu tinha de conhecer. Quando eu era criança, eu sonhava, cara. Eu sonhava que eu tava no Cristo Redentor e tal. E daí a Vivian também, o olhinho da Vivian brilhou. Né, sem amor? noção nenhuma. O Rio de Janeiro, a capital, não estava no nosso plano de passar, né? No nosso trajeto. A gente ia passar Paraty, Angra e tal, ia seguindo, mas não íamos entrar na capital. Mas esse convite veio a calhar, né, cara? Aí formamos um comboio até o Cristo Redentor. No caminho passamos, né, por Angra dos Reis, onde a gente parou e, cara, tinha um lugar muito bacana lá que a gente parou, deu um mergulho, um mirante muito louco também. Paramos em Mangaratiba, um domingão. Na verdade, a gente, até chegar de Paraty até Niterói, até o Rio de Janeiro, até o Cristo Redentor, nós paramos uma noite em Mangaratiba, né? Era um domingão. Durante carnaval ainda, tá? Durante carnaval, domingo de carnaval. E, cara, Mangaratiba foi muito legal, que a gente parou numa praia, que eu não me lembro muito bem o nome. A gente parou numa praia e, cara, fizemos uma farofada, mano. Montamos a mesa, assim, juntou toda aquela galera e, cara... Sentamos, ficamos conversando, comendo, farofada. Cara, que da hora que foi aquele domingo. E lá, olha só que bacana. Todo mundo reunido, conversando, trocando ideia. Chegou mais um motorhome lá. Um Fusquinha azul, cara. Do Rolê Dois Sonhadores, é isso? Rolê Dois Sonhadores, cara, muito louco. Pessoal muito bacana. Chegaram lá, já enturmaram com a gente, já ficamos trocando ideia. Cara, foi muito legal mesmo. A nossa passagem por Mangaratiba. Mas o destino final era o Cristo Redentor. Mas o nosso medo, na verdade, cara, e isso é algo que a gente precisa controlar na viagem, na nossa vida mesmo. Alguns medos, alguns mitos que a gente cria, eu tinha muito medo de entrar no Rio de Janeiro, cara. Na verdade, a gente é influenciado demais, né? A mídia influencia muito e as notícias ruins vendem muito, né? Então a gente com muito medo de ficar no Rio de Janeiro, passamos e fomos direto para Niterói. A ideia era, vamos chegar em Niterói,
De Niterói, a gente faz o passeio no Cristo Redentor, volta pra Niterói e segue viagem. Sem dormir, Sem fazer dormir nada. em Niterói e nem nada. Porque até então, eu tinha muito medo de dormir, seja no Rio, seja em Niterói. Pra mim era tudo a mesma coisa. E, cara, foi uma surpresa muito legal. Porque, assim, quando a gente chegou em Niterói, e, cara, um olha pro outro assim e fala, mano, tá muito de boa isso aqui. Porque a gente ficou também numa orla lá que também só tinha... Sim, para um lugar muito legal, a praia de Piratininga lá. O pessoal também tinha um ponto de apoio de motorhome lá, que é o quiosque do Juruna. Cara, gente boa, recebeu a gente super bem lá. E passamos a noite lá em Niterói. E no outro dia, fomos ao Cristo Redentor. Realizamos o sonho, vamos colocar aí algumas imagens aí pra vocês do Cristo Redentor. Cara, foi muito bacana. Foi tudo muito tranquilo. Na verdade, a gente pegou um Uber de Niterói, porque a gente não sabia andar lá. E assim, E com a Kombi também... é foi a sem melhor condição. coisa que nós fizemos. Porque pra chegar no Cristo, cara, tem uma subida que é insana, insana. Daí a gente foi de Uber, cara, foi super tranquilo. O Ema foi com a gente. Subimos, fizemos o passeio. Meu eu lá, o Wellington de 10, 11 anos, estaria muito, muito feliz de estar aqui. Quando voltamos, o pessoal falou, vamos seguir viagem. Mas a gente gostou tanto de Niterói, cara. A praia lá tava tão legal e tava bom de trabalho. A gente tava conseguindo trabalhar lá também. A gente ficou mais de uma semana. Cara, ficamos só mais uma semana. Quem não queria ficar um dia... Foi muito legal, foi muito bacana. E valeu muito a pena, cara. Foi muito legal mesmo ficar em Niterói. A gente seguiu viagem pra Arraial do Cabo, que prometeu tudo E entregou e muito entregou mais. muito mais. Cara, Arraial do Cabo é sensacional. Vocês vão ver aí nas imagens que é absurdo, cara. É absurdo. A hora que a gente chegou na praia, assim, que eu vi a cor daquela água, Cor da areia, branquinha, branquinha. é inacreditável. Acredito que, assim, ao longo desses 3 meses, a praia mais linda que nós passamos foi a Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, que é onde a gente ficou, né? Em Arraial do Cabo, motorhome não pode ficar circulando pela cidade, então, quando a gente chegou, a gente já foi na parte lá de informações turísticas e passaram pra gente, deram autorização pra gente passar, perguntaram quantos dias a gente ia ficar, né? Nos deram autorização, porém, essa autorização é só para você chegar até um camping e se instalar ali, ou tem uma parte de estacionamento público lá da prefeitura que você também pode encostar lá, é grátis, só que não tem serviço nenhum, né? Você não tem água, não tem é muito banheiro, legal, não é muito seguro. não é muito seguro. Então a gente conseguiu um camping muito, muito bacana, próximo da praia que a gente ficou, que era a Praia do Pontal, a melhor praia de Arraial do Cabo. E um custo muito bom, cara. Um preço excelente do camping por ser em Arraial do Cabo. A gente ficou lá no camping Amendoeiras. E, cara, muito bom, muito bom. Dá pra ir a pé do camping que a gente ficou até a praia. A gente vai a pé, pertinho. E, cara, sensacional, sensacional. Aquilo é o Caribe. Eu nunca fui no Caribe, mas eu já vi fotos, já vi vídeos. E não deve nada a nada, cara. A Sensacional. gente fala agora que depois que você vai pra Arraial do Cabo, é difícil você achar uma praia do mesmo nível. É isso aí. Se você for começar um rolê, não comece por Arraial do Cabo. Se você for fazer litoral e tal, não comece por Arraial do Cabo. Deixa o Arraial do Cabo pro fim, porque é a cereja do bolo, cara. É sensacional, é muito lindo. Vocês vão ver aí nas imagens. E lá também passamos dias sensacionais. Juntamos toda aquela galera de novo ali no camping, né? Cara, foram dias muito bacanas. Fizemos churrasco. Cara, teve um dia que a gente tava lá fora tocando violão, cantando, fazendo um churrasco. Chegou um viajante lá da Colômbia, veio, tocou umas 2, 3 músicas lá pra gente e tal. Foi muito bacana. Foram dias assim... Sabe aqueles dias assim que você vive alguns perrengues e tal, mas chega aquele dia que é o topo, assim, que você fala, cara, valeu a pena? Foi isso, né? E quando a gente tava lá, aí lembramos dos perrengues lá do começo, lá de Caraguá, dos primeiros dias lá, um trombando no outro, né? Aquela Até adaptação. então, acho que nas 2 primeiras semanas, a gente ainda tava com um sentimento meio... Ruim, né? Um sentimento assim. Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Será que não é melhor a gente voltar e deixar quieto isso? Porque tava bem difícil mesmo. E daí, cara, quando a gente chegou em Arraial, que vivemos tudo aquilo aí, um olhou pro outro e falou, mano, Valeu a pena. valeu a pena. É isso. É isso. Não digo só pelo lugar, o lugar é maravilhoso, mas as pessoas e tudo aquilo que a As gente... experiências, As né? experiências que nós vivemos ali.
Sensacional. A gente tava na praia e, tipo, tinha muita tartaruga. Eu fiz até um take, assim, que a tartaruga passa pertinho, assim, da minha perna, cara. Mas eu jurava que ela ia bater em mim. Passou pertinho. Uma experiência que eu nunca tinha vivido antes, né? Eu nunca tinha visto tão de perto. Toda aquela natureza exuberante. E daí você vê mesmo que a criação de Deus é incrível, é maravilhosa. E a gente tem que desbravar muito ainda, que tem muita coisa muito, muito bonita pra gente viver. De Arraial do Cabo, a gente foi pra Búzios. Búzios que nem tava no nosso roteiro. A gente nem tinha pensado em passar por lá. Mas foi uma grande surpresa, né? Foi um erro de roteiro, porque Búzios deveria estar, cara. Sim. Porque Búzios, assim... Búzios acho que foi um dos lugares que a gente teve as experiências mais incríveis Mais também gostosas. da viagem. Cara, a gente ficou nada uns 12 dias em Búzios. O pessoal do Todo Artesanal em Ruta tava com a gente, né? Foram nossos parceiros aí 24 horas, tudo que ia fazer, fazia junto. Foram dias incríveis e assim... Búzios é incrível, cara. Eu não sei como eu não conhecia Búzios, assim. Porque tem praias maravilhosas, cara. Praia do Forno, Praia de Tucuns, tem uns takes incríveis. Azeda e Azedinha, sensacional, cara. Então, assim, tem lugares maravilhosos em Búzios, cara. E a gente não sabia. Eu vejo que não é um erro de roteiro. Eu acho que os lugares mais gostosos são assim, que você vai de surpresa, você não conhece nada, você não viu nada no Google, não pesquisou e você só se vê naquele lugar. Só foi. Só foi. E lá a gente achou um lugar bem bacana, próximo à Praia do Forno. Lá tinha uma rua sem saída, que os ônibus de turismo manobravam ali e tal. E a gente conseguiu ficar num lugar tranquilo, seguro, aparentemente assustador, não nego, né? Aparentemente... Assustador se você estiver sozinho. À Agora, noite, se né? tiver- Tipo, é um lugar que tem bastante mato, mas assim... Cara, um lugar super tranquilo, de boa. A gente conseguiu passar várias noites lá, muito de boa. A noite era tranquilíssimo, não tinha barulho pra dormir, cara. Foi sensacional. E Búzios foi das experiências melhores, assim, do nosso rolê. Como a Vivian falou, a gente conseguiu trabalhar muito bem. Tinha mirantes lindos em Búzios que dava pra gente trabalhar. Embora, vou abrir um parênteses aqui, o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, por conta dos governantes que tem, parece que prejudica quem quer trabalhar. A gente está viajando, mas nós precisamos trabalhar, nós não somos herdeiros, né? E muita fiscalização em cima de coisas que não fazem sentido algum, sabe? Você vender uma foto, você vender um artesanato, como era o caso dos nossos amigos que estavam com a gente. Parece que é um crime. Você tá cometendo um crime você trabalhar. Exatamente. Então, assim, Búzios foi sensacional, foi incrível, mas Tem esse ponto negativo. muito negativo. É muito, não é assim um pontinho negativo, é um ponto enorme de negativo essa questão de trabalho, porque assim, quem necessita de vender, de trabalhar o corpo a corpo ali no dia a dia, vai ter muita dificuldade. Não vou dizer só em Búzios foi pior, mas em todo o estado do Rio de Janeiro a gente sentiu isso. E vejo que não é só a fiscalização, mas as pessoas também. Né? Os outros ambulantes, né? Os outros vendedores. Então, eles se aproveitam que tem essa fiscalização pra vir oprimir você. E se apropriam daquele lugar como se aquela praia, aquele lugar, aquela faixa de areia fosse deles, né? Então esse foi o ponto negativo, mas assim, os pontos negativos a gente deixa de ladinho, porque Aproveita o que foi bom. foram muitos pontos positivos, né? E foram experiências assim incríveis pra gente levar pra vida toda que a gente viveu em Búzios, cara. Mas Búzios nos reservava um momento desagradável. Momento triste. Sim, os nossos amigos do Todo Artesanal em Ruta precisaram voltar pra Argentina. E a gente precisava seguir viagem, né? Que não dava pra ficar morando em Búzios também. Subimos, fomos para o terceiro estado, né, cara? A gente tava com muita vontade logo de chegar no Espírito Santo, até pela questão de trabalho que a gente já compartilhou com vocês. E fomos para Atafona, São João da Barra, que ainda tá ali na divisa ali. Ainda é Rio de Janeiro, meio Espírito Santo, mas ainda é Rio de Janeiro. Foi muito bacana, porque lá tem um ponto de Overlander que é sensacional. É um balneário. Balneário de Atafona. Cara, a coisa mais linda. A praia é linda, tem umas dunas assim. Esse balneário ele fica de um lado da rodovia,
Aí atravessando a rodovia, você já tem as dunas, a coisa mais linda, cara, aquela areia bem clarinha. E a praia é brava. E a praia é brava, mas é linda também, né? E o mar ali, o Maui aproveitou muito. Ele adorou esse lugar, cara. Tem até um videozinho que a gente fez. E ele aproveitando muito na areia, brincando, correndo, foi muito legal. E A gente só não ficou mais porque a gente não é herdeiro, né? Então a gente tava correndo atrás da prata. La Plata. Mas o balneário é um lugar delicioso pra você ficar, porque ali você tem um espaço que você pode estacionar. Com Tem banheiro. um banheiro disponível, tem área de churrasqueira, Sensacional. A quadra de estrutura esporte, né? é uma estrutura de camping 0800, cara. De graça. Muito bom, Totalmente. muito bom mesmo. Foi muito bacana passar a noite lá. Foi uma Mas passagem muito rápida. foi breve. Era um lugar que não tinha muito Uma movimento turístico, assim, pra gente poder ficar e trabalhar e passar, sei lá, uma semana. E daí a gente seguiu viagem pra entrar de vez mesmo no estado do Espírito Santo, que era uma vontade aí que a gente tinha de chegar logo no nosso terceiro estado. E saindo de Atafona, a gente foi direto para Presidente Kennedy, no Espírito Santo, a primeira cidadezinha ali. Praia de Marobá. Anota esse nome aí, cara. Praia de Marobá. Quem viaja de motorhome vai adorar. Quem viaja de motorhome, cara, é uma baita de uma estrutura. Então, assim, onde a gente estacionou, a cada, sei lá, 10, 15 metros tinha ali uma torneirinha dentro de uma caixinha, uma torneira. Tinha ponto de luz e, assim, era atravessar a rua, a gente tava na praia. Duchas na praia, que até então a gente não tinha encontrado. Lá em Paraty tinha uma, mas era muito disputada pelo pessoal dos barcos e tal. Mas lá tinha ducha na praia, cara. Maravilhoso, maravilhoso lugar. E é uma cidade assim que você não entende, porque é uma praia linda. A cidade gostosa toda de bonitinha, ficar, muito todo bem estruturada. piso No bloquete, né? E não tem ninguém praticamente. Pois é. Ninguém. Pra nossa difícil- surpresa, não tinha difícil turista. Você vê até morador, quem dirá turista. Verdade. Bem pequena a cidade, mas assim, acredito eu que num futuro bem breve, bem próximo, vai explodir, cara, o turismo naquela área ali, naquela região, porque é muito bem cuidada. Já fica a dica aí pra quem tem dinheiro, ó, já investe lá. Marobá, Presidente Kennedy, Espírito Santo, foi muito legal. Tivemos experiências muito boas ali também, mas precisamos seguir viagem também por conta de ser vazio, né? De não ter tanto turista assim. E isso é um problema que a gente precisa resolver, né? Que a gente não pode só ficar em lugares que são muito turísticos. A gente precisa diversificar um pouco aí pra gente poder ficar um tempo a mais, assim, quando a gente acha esses tesouros aí escondidos, Sim. que muita gente ainda não conhece, a gente estender um pouco mais a nossa passagem ali e aproveitar melhor esses lugares. Mas, cara, fica a dica, Praia de Marobá, Presidente Kennedy, nota 10, cara, show de bola, vale a pena conhecer. E saindo da Praia de Marobá, né, de Presidente Kennedy, a gente foi para Guarapari, que era uma cidade que eu tinha muito desejo de conhecer. E foi muito bacana que a gente ficou lá na praia de Setiba. Uma praia maravilhosa, cara, muito bonita mesmo. E eu achei muito legal que lá tinha um mini caminho de Moisés. E quando a maré baixava, tinha uma pedra bem grande assim. E a maré baixava, formava um caminho de areia até a pedra. A gente conseguiu subir lá na pedra, conseguimos ver até tartaruga de lá, né? E lindo, lindo, lindo. Vocês vão ver aí nos takes aí. A água muito limpinha, muito gostosa. E passamos ali também, acho que uns 3, 4 dias ali. Foi bem gostoso, muito bacana. E lá um cachorrinho nos adotou. Ah, esse a gente quase trouxe embora, gente. Cara, se a gente tivesse... Se a gente não fosse Se a gente assim, tivesse viver na uma Kombi... van, se fosse uma van, a gente tinha levado embora. Pois é, pra você ter uma ideia. Muitas vezes eu ia movimentar a Kombi de um lado pro outro do estacionamento. Cara, a cachorrinha vinha atrás, cara. Puta dó que dava. Ou então eu saía, ia pro mercado. Quando via, ela tava atrás de mim. Ia até o mercado comigo, ficava na porta. A hora que eu saía, ela voltava, vinha até a Kombi. Foi triste. Muito parceirinha. E essa deu vontade de trazer embora, cara. Muito boazinha. Saudade, Zuzu. E de Guarapari, seguimos viagem pra Vila Velha. Vila Velha a gente tinha muito desejo de conhecer. Eu esperava muito de Vila Velha. E só que assim, foi muito complicado por conta de motorhome. Lá tinha um ponto muito grande, muito bom de motorhome, que o pessoal costumava ficar, mas foi proibido. Foi proibido ficar de motorhome lá, então a gente teve que achar um ponto alternativo.
Tinham vagas de iOverlander, pontos de iOverlander, mas na orla, na beira da praia. E assim, na beira da praia tinham prédios do lado, né? Atravessava a rua, tinham prédios, muitos prédios. E muito movimento, né? E muito movimento. Então, pra gente que tava de Kombi, o nosso banho é pra E fora. até por conta do gato também. E por conta do gatinho também, que precisa passear, né, e tal. Mas o banho, cara, se a gente abre a porta de trás aqui e monta o banheiro, o pessoal que tá nos prédios vê tudo, né? Então, não deu pra ficar. Big Brother. Big Brother Brasil. E a gente precisou achar um outro lugar alternativo pra ficar. A gente ficou perto de uma igrejinha, mas foi legal, cara, que a gente foi pra conhecer o convento, né? O convento da Penha, coisa mais linda, vista sensacional. E valeu muito a pena ter ido conhecer, que acho que é o principal atrativo turístico de Vila Velha, é o Convento da Penha. E tanto de Vila Velha quanto em Vitória, porque eu colocava em Vitória lá os pontos turísticos, aparecia o convento, que é em Vila Velha, porque é coladinho, né? As cidades são vizinhas ali, uma ponte liga, várias pontes, na verdade, ligam uma cidade à outra. Valeu muito a pena, foi muito legal conhecer lá. Ficamos pouco tempo, né? Em Vila Velha... Passamos 2 dias em Vila Velha e seguimos viagem, dormimos lá uma noite só. E seguimos viagem para Vitória. E Vitória, quando a gente chegou em Vitória, mesma coisa de Vila Velha. Muitos prédios, pouco lugar para você parar o motorhome. E nos vimos meio que, entre aspas, obrigados a seguir viagem. E fomos para Jacaraípe, uma praia top também, muito gostosa. Lá sim tem um ponto de iOverlander para ficar de motorhome tranquilão, água, energia e vários motorhomes. Então, quando tem vários motorhomes, você sente aquela segurança de ficar no lugar que tá tranquilo, tá de boa, né? As noites anteriores a gente tinha ficado sozinho, né? Como eu te falei, a gente não ficou na orla, então a gente ficou sozinho numa praia. E quando a gente fica sozinho, a gente fica um pouco mais inseguro, em alerta, né? Então, quando a gente chegou em Jacaraípe, foi sensacional. Alguns amigos nossos estavam lá também. Conhecemos outros amigos sensacionais. A família Leles a gente conheceu lá. Foi muito bacana. Foram dias muito legais. Acho que a gente ficou lá uns 4 dias, mais ou menos. Bem gostoso o lugar. A praia muito gostosa. Desfrutamos bastante lá. E de lá a gente foi pra Aracruz. Aracruz. De lá a gente ouviu falar de uma tal de Praia das Palmeiras. A gente viu algumas fotos. Praia do Coqueiral. E meu amigo, Praia do Coqueiral, né? Confundindo Palmeiras com Coqueiral. Quase. Tá quase lá. E que lugar maravilhoso. Que lugar maravilhoso. Depois eu fiquei sabendo que foi eleita a mais bela praia do Espírito Santo, né? E realmente, não só o Coqueiral em si, mas a praia, coisa mais linda. Tinha umas pedras assim que pareciam ferro, né? A gente vai mostrar aí pra vocês algumas fotos, o vídeo aí pra vocês verem que o lugar é maravilhoso, muito lindo mesmo. E foi lá que a gente fez aquela foto da combinha no meio dos coqueiros, né? Muito bacana e valeu muito a pena. Lá nós passamos um final de semana lá deu até pra trabalhar também, que tinha bastante turista. E foi muito gostoso, só que pegamos chuva. Lá é bom pra quem é medroso e já cria as teorias na cabeça, entendeu? Você fica com medo do coqueiro cair em cima da Hora ou outra Kombi. tava caindo coco, caindo folha dos coqueiros, então tem a placa solar em cima da Kombi, né? Então a gente fica morrendo de medo. Mas foi muito legal, graças a Deus não aconteceu nada. E aproveitamos a praia. Nossa, a gente caminhou um monte naquela praia, né? Nossa, caminhamos assim, quilômetros e quilômetros. Acredite se quiser, a gente caminhou muito passeando lá. E foi muito gostoso. É um lugar que venta muito, cara. É vento o tempo todo, constante. Então, se abriu a porta da Kombi, não precisa mais de climatizador, ventilador, nem nada. Só abre a porta. Você não consegue nem cozinhar se você tiver com a porta aberta. Então, você tem que cozinhar com a porta... Verdade. Só com a frestinha aberta. E daí, no domingo, cara, a gente pegou um temporal. Chuva. Acho que começou lá por volta, tipo, da 1 da tarde. E água. Maior água até o final da noite. E a gente, eu tô percebendo que a gente tá levando chuva pra alguns lugares que a gente vai. Então, já era assim quando a gente viajava de carro. Ia pra praia, toma chuva. Se aí onde você mora tá precisando de chuva, leva a gente. Avisa aí, deixa nos comentários aí o nome da cidade de vocês, que a gente dá uma passada por aí e vamos resolver esse problema da seca aí na sua cidade. Então,
E de Aracruz nós pegamos sentido São Mateus, que a gente tinha ouvido muito falar de São Mateus, que era uma cidade muito bacana. Mas lembra que eu falei, a gente leva chuva pros lugares, né? A gente não leva chuva, a gente leva dilúvio. Dilúvio. E realmente os dias que a gente ficou, os dias que se passaram após esse temporal que a gente pegou lá na praia do Coqueiral, atingiu São Mateus. Quando a gente chegou, a gente percebeu que era uma cidade assim com pouca rua pavimentada. Tinha muita ruazinha de terra, assim. A principal era pavimentada e tinha muita estrada de terra. E quando a gente olhava, tava tudo inundado, cara. Um Só lamaçal. tinha a principal que dava pra andar. E daí acabou que a gente não conseguiu conhecer direito São Mateus, não conseguimos ficar. A gente ficar. tava até com vontade, né, de dormir lá uma noite pra Sim. ver se ia melhorar, mas daí a gente pensou bem e não compensava. Porque a gente ouviu falar muito bem de São Mateus e infelizmente nessa passagem a gente não conseguiu aproveitar a cidade. Quem sabe uma outra hora a gente volte. E daí tentamos fugir da chuva. O que a gente fez? Bora pra Bahia. E vamos lá para o nosso quarto estado. Metemos o pé. na Metemos o Bahia. pé e fomos pra Caravelas. Caravelas, Ainda tava Coisa meio linda. climinha de chuva. a chuva nos acompanhou, não conseguimos fugir da chuva. Caravelas é aquela cidadezinha toda bonitinha, as casinhas coloridinhas, a igreja na praça, coisa mais linda. E aquela cidadezinha acolhedora, bem pequena. Chegamos lá, não havia sinal nenhum da nossa operadora de telefone. Tivemos que procurar um Wi-Fi, né, de qualquer jeito. Um amigo nosso, uma pessoa muito legal, deu pra gente o chip de uma outra operadora pra gente poder usar, porque senão a gente ia ficar totalmente sem nada. E a gente, assim, a gente viaja, mas a gente avisa nossos familiares, né, onde a gente tá, pra não gerar uma certa preocupação, né. Então, Roger, obrigado. Ele arrumou esse chip pra gente, a gente conseguiu avisar os nossos familiares que a gente tinha chegado bem, fizemos boa viagem e tal. E entramos na Bahia, cara, era um desejo muito grande que a gente tinha também, né, de... Um marco na nossa história, porque até então o Maui não subia em árvore, e ele passou a subir, a escalar coqueiro, árvore, tudo quanto é coisa. No Caravela eu tava deitado numa rede que tem na beira da praia, a Vivi ia sentada do meu lado, a gente trocando ideia, conversando, eu segurando a guia do gato. 1 minuto sem olhar pra ele, 1 minuto. A hora que a gente olhou, ele já tava no alto do coqueiro já. Pena que a gente não gravou, que a gente ficou desesperado, que não sabia o que ia Pois fazer, né? Mas daí em diante ele descobriu o superpoder que ele tem de subir em árvores e descer, graças a Deus. descer, que era a nossa preocupação, não era ele subir, era como ele ia descer, né? Desceu de boa. E lá em Caravelas a gente foi conhecer o projeto Jubarte, muito bacana, tem uma ossada de baleia lá, muito legal. Fomos super bem recebidos, o pessoal deu uma aula pra gente lá e aprendemos muitas coisas. Foi muito gostoso, nossa passagem por Caravela foi... Haja mosquito, hein? Olha, Haja mosquitos, mosquito Pode quase ser. carregava a gente. pega pela roupa, sem condição. Repelente tem que ter, não tem jeito. Mas foi muito bacana, nossa passagem por Caravelas foi breve, mas foi show de bola, foi muito, muito legal. Foi uma cidade... Comemos o hambúrguer mais barato da nossa vida. Verdade. Muito barato. Comemos bem e gastamos pouco em Caravelas, foi muito bom. Cidade boa. E assim, mas ficou uma certa frustração, porque a gente viu que tinham lugares muito bonitos em Caravelas pra gente conhecer, mas o tempo também não estava ajudando, que aquela chuva persistia, né? E por isso que a gente não ficou mais dias em Caravelas também, porque tinha atrativos pra gente ficar, mas com a chuva a gente tava, na verdade, tentando fugir da chuva. E daí seguimos viagem de Caravelas, fomos subindo a Bahia. E depois de passarmos por Caravelas, seguimos viagem para Prado. Prado, muito famosa também, bem conhecida. Havia um ponto de Overlander muito bom lá, que tinha água, energia, banheiro. Até banho a gente conseguiu tomar lá Deu pra tomar um banho lá, maroto. no banheiro lá, público, e muito bom. Não ficamos muito, passamos por Prado, fugindo da chuva. Fui até a praia, conheci ali a praia, deu uma sapiada. Mas a chuva realmente estava complicado. E para fugir da chuva, seguimos viagem. Fomos para Trancoso. Cara, Trancoso também. Ficamos o dia todo na estrada e chegamos lá. Trancoso, um capítulo à parte da nossa viagem também. Assim como o bus, foi Ficou no nosso sensacional. coração, ficou no nosso coração. Chegamos em Trancoso e parecia que ia ser tudo muito complicado, porque assim, não tinha ponto de energia,
não tinha ponto de água, não tinha. Cara, Primeiro de tudo, não tinha lugar para você estacionar de graça. no rotativo. E assim, nós chegamos meio que num fim de tarde, depois de viajar o dia todo, como a Vivian falou. E daí tinha um motorhome, cara, parado num dos pontos que estavam indicados no iOverlander. Isso foi muito bom, né? Porque daí a gente já fez amizade, já colou junto ali, passamos a noite. Aí as coisas começaram a fluir melhor, né? Já desarmamos, né? Mas Trancoso é lindo, cara, é sensacional. A gente ficou bem perto ali do Quadrado, né? Que é o principal ponto turístico ali de Trancoso. Trabalhamos bem, graças a Deus. Conseguimos trabalhar, muito turismo, cara, muito turista o tempo todo, todos os dias da semana. E a gente chegou bem na semana que antecedia a Páscoa. Então, pra gente foi muito bacana poder passar toda essa semana lá, nos preparando, Bem acolhidos. muito bem acolhidos, nos preparando pra Páscoa, né, pra viver a Páscoa. Então, assim, valeu muito a pena, cara. Trancoso é lindo, tem praias lindas, né? A praia dos nativos, a praia dos coqueiros, lindas praias, um mirante que é atrás da igreja, que fica ali no Quadrado, né? A igrejinha do Quadrado. Um mirante sensacional, a coisa mais linda, que é onde foi meu escritório por alguns dias. E foi muito bom, né? Também fizemos muitas amizades legais lá. Então, assim, foram dias e lá nós passamos bastante tempo também. Assim, Mais de 10 dias. mais de 10 dias. Bastante tempo, assim, razoavelmente. Né? Dentro Pra quem do... viaja de motorhome. dentro do nosso rolê foi bastante dia, foi bastante tempo. E assim, foi sensacional, cara. Vivemos muitas coisas boas, pessoas incríveis, lugares incríveis e valeu muito a pena. Foi uma experiência assim. Ali a gente. Sentiu o que é a Bahia. O que é a Bahia? A Bahia é linda. Realmente é linda. E olha só, né? Que a gente chegou em Trancoso e não tinha nada. Aí de repente a gente já descobriu um lugar pra tomar banho. Pago também. Tudo Mas bem, tinha. mas tinha. E conseguimos água para nossa caixa d'água. Tinha um ponto lá dos taxistas lá que eles arrumaram água pra gente e lugar para descartar o porta-pote. Então, Bom começo. isso nos permitiu, né, viver mais dias lá em Trancoso, já que a gente tinha gostado tanto. Muito bacana, muito legal, valeu super a pena. E saindo de Trancoso, a gente foi pra Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda, eu já tinha ouvido tanto falar de Arraial da Ajuda e foi muito bacana, cara, tá lá, poder conhecer, assim, que eu só ouvia falar, né, desse lugar. Alguns amigos já tinham ido viajar pra lá e tal, e tinha sido muito bacana, tinham gostado muito. E Ainda assim, a chuva perseguiu mais. gerou muita expectativa, mas assim, choveu. A gente ficou um dia inteiro dentro da Kombi, porque quando chove é essa a vida do combeiro, né? Você não tem o que fazer. Ficamos presos dentro da Kombi, não tinha o que fazer, cara. Ficamos o tempo todo dentro da Kombi e foi muito bom, porque assim, quando a gente tava ainda no Espírito Santo, o Josué fez uma melhoria na parte elétrica da nossa Kombi, que foi fazer a bateria carregar além da placa solar e do usina, ela carregar com o alternador do carro. Isso foi muito Foi o que útil. salvou a gente, Josué, a gente Foi. é eternamente grato. Muito obrigado, Josué. Foi muito útil, porque assim, a gente pegou muita chuva. Já em Trancoso, a gente tinha parado em alguns lugares que tinha muita sombra, então a bateria não carregava legal. E o que nos salvou lá em Arraial da Ajuda foi essa ligação aí que a gente fez. Então, cara, sem carregar a bateria direito, só vai lá dar partida no carro e já dá uma carguinha. Arraial da Ajuda foi lindo. Assim, passando a chuva, né, a gente conseguiu aproveitar. E assim, a gente saiu de Trancoso, onde tudo era muito caro. Caro mesmo. Caríssimo, Caríssimo. E fomos pra Arraial da Ajuda. E aquilo foi um choque, né? Porque assim, o que era tudo muito caro em Trancoso, Arraial da Ajuda, putz, era lindo também. O lugar lindo, mas com preços bem acessíveis. Então assim, você tinha pra todas as opções, né? Pastel a R$8. Então assim, tinha coisas muito baratas e tinha coisas também pra alto padrão também. Igual Trancoso tinha, só que Trancoso só tinha pra alto padrão, né? E Arraial da Ajuda não. E foi muito legal o passeio que a gente fez lá, que a gente andou lá no Mirante, no centro histórico de Arraial da Ajuda, coisa mais linda. Fomos na igreja, né? O Mirante fica atrás da igreja. Fomos lá na fonte, né?
que tem a fonte lá da Santa. E, cara, foi muito gostoso, muito bacana. Rua do Mucugê, é Mucugê. A Rua do Mucugê, muito bacana, muito comércio, né? É um lugar que você entra nele e parece que você passou por um portal. É só lugar chique. É lindo de ver. Quem tem condição aproveita bastante, mas a gente foi só sapiar lá. Tem pra todos os bolsos, cara. É isso que eu falo. Arraial da Ajuda tem pra todos os bolsos. Se você for pra ostentar e for nos lugares mais chiques, né, e tal, ter uma experiência nesses lugares, cara, perfeito. Você vai encontrar. Assim como se você for viajar a baixo custo e quiser comer, comprar alguma coisa mais barata, também tem essa opção. A diferença é que a gente estava num lugar que antes não tinha a opção do passeio mais suave, assim, né, para gastar menos. Então, assim, foi muito bacana. E as praias também muito bonitas de Arraial da Ajuda. Felizmente, por conta da chuva, o mar tava meio virado, né? Não tava tão bonito quanto é realmente, que a gente já viu em fotos, em vídeos. Mas deu pra gente aproveitar. A gente ainda pegou uns dias lá que deu pra curtir um pouco. Paramos num ponto de Overlander muito legal lá também, que antes tinha ponto de água, mas aí quando a gente chegou, alguns dias antes tinha quebrado e tal. Mas um estacionamento muito grande lá, bem bacana, tinha vários motorhomes lá. E foi bacana, nossa passagem por Arraial da Ajuda foi bem legal. Muito bacana também, Arraial da Ajuda, é que a gente reencontrou a família Leles. Do nada eles apareceram lá, foi muito bacana. E daí a gente seguiu viagem juntos pra Porto Seguro. Porto Seguro. Pegamos uma balsa, primeira vez que a gente pegou uma balsa. Foi muito bacana, muito legal. Eu tava até meio com medo assim da balsa, né? Que nunca tinha pegado, caipira do mato. O meu medo era morrer de tanto passar mal, porque eu passo mal com essas coisas. Mas foi de boa. Foi muito de boa, cara. Foi bem de boa. Né? É bem rápido e muito seguro, uma plataforma bem grande. E daí fomos pra Porto Seguro. Porto Seguro. E é o nosso coração também. Praias lindas, toda a história daquele lugar, o centro histórico de Porto Seguro. Muito lindo. Lugar que deu pra gente trabalhar bem de boa também. Deu pra gente aproveitar as praias. E, cara, muito da hora. Porto Seguro, a passarela do álcool, né? Que agora não é mais passarela do álcool, agora é a passarela da cultura. Cheio de barraquinhas, cheio de casinhas coloridas. Cara, que lindo aquele lugar. Muito bacana. Eu até falava, né? Que eu sempre ouvi falar, ou quando eu abria o Maps ali pra dar uma olhada nos roteiros de viagem e tal. Nossa, quando eu via Porto Seguro, o olhinho brilhava. E a gente tá ali com a nossa combinha. Chegar com a nossa casa lá foi muito legal, foi muito bacana. Conseguimos ficar lá num camping muito barato. Um bom custo-benefício no campo que a gente ficou lá e passamos alguns dias lá. Um dos lugares mais legais que a gente conheceu também nessa viagem foi o Caminho de Moisés lá de Porto Seguro. Quando a maré baixa, forma, além do caminho de areia, umas piscinas naturais. Com os corais, né? Cara, que lugar delicioso lá. Eu tinha visto alguma coisa assim. Consegue entrar tipo na piscininha, ficar com a água ali batendo aqui no peito, você sentado lá dentro, de boa. Cara, que lugar, que vista maravilhosa. Vale muito a pena conhecer. Tanto o Centro Histórico de Porto Seguro, a Passarela do Álcool, mas esse Caminho de Moisés é sensacional. Vocês vão ver aí nas imagens que vale muito a pena conhecer. E o legal, assim, também na parte de cultura, porque a gente nunca tinha tido contato com indígenas, né? Nem de ver muito, assim. Então lá, praticamente todos, né? A gente viu as Olimpíadas Indígenas lá. A gente conseguiu ver algumas competições lá, né? Arremesso, tacape, não sei o que. Muito legal, cara. Muito legal. Eles muito animados, muito felizes com aquele evento. Que experiência bacana. Porto Seguro... Ficou aquele gostinho de quero mais também. Foi muito intenso, né? A gente conseguiu trabalhar bem em Porto Seguro. Conseguimos ficar uns dias de camping, onde a gente aproveitou bem as amizades, as pessoas que estavam lá. Conseguimos conhecer a cultura, né? Daquele lugar, daquele povo. Então foi muito intenso, assim, que a gente viveu em Porto Seguro. Depois a gente ter aproveitado muito Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha. Aquela chuva que tinha ficado lá atrás nos alcançou. Choveu muito. E o ponto que a gente tava... Eu ficava morrendo de medo de alagar. Aí de madrugada eu ficava olhando pra fora da Kombi pra ver se tava tudo bem. Bastante vento também. Daí no fim a gente já tinha meio que acertado entre nós já de começar a voltar, né? Começar a descer pra poder cumprir o nosso compromisso de trabalho. E fizemos algo que não deveríamos. Tacamos a Kombinha na estrada e, cara, a gente cortou
veio de Porto Seguro até Ouro Preto. Foram 3 dias de estrada, Pois é, todo. devagarzinho, devagar e sempre, respeitando os limites da Kombi Mariana, mas é uma combinha, né, cara? Então, É uma senhora. é uma senhora. Então a gente precisou, a gente fez isso, né? Pegamos esses 3 dias, chegamos para poder chegar em Ouro Preto. E entramos então no nosso 5º estado, né? Então a gente rodou aí São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e enfim também Minas Gerais. Fomos para Ouro Preto, que era uma cidade que antes da gente ter motorhome e tudo, a gente já tinha um desejo muito grande de conhecer. Só que é muito longe. Da onde casa. a gente morava era bem longe, não dava. Nunca dava. Não dava por conta do nosso trabalho ser CLT também, então a gente tinha que ir sempre de fim de semana e como por ser longe acabava que não dava. Cara, chegamos em Ouro Preto. Ouro Preto foi muito bom também, né? Foi muito legal. É uma cidade muito bonita, pra quem gosta assim de cidades históricas, tipo Paraty, né? As casinhas todas lindas, cara, muito legal. As praças, as igrejas, nossa, igrejas lindíssimas. As minas de ouro. As minas de ouro, a gente conseguiu fazer um passeio na mina de ouro. Então, assim, Ouro Preto prometia tudo e entregou tudo. Foi sensacional. Porém, tem as ladeiras de Ouro Preto, né? Ouro Preto é legal. De carro já é ruim andando. A pé também é, viu? Combinha teve umas subidas lá que a bichinha sofreu, mas ela foi guerreira. Ela foi até o fim. Conseguimos passar ali, acho que uma semana mais ou menos, né, em Ouro Preto. Foi bem gostoso, passamos um tempo lá. E um lugar também que deu para trabalhar, né? A gente conseguiu fazer algumas fotos, trabalhar ali também. E conhecemos muita gente boa. Os mineiros estão de parabéns, cara. Os mineiros são muito gente boa. Fizemos muita amizade bacana. O pessoal até levou a gente para conhecer a cidade, os pontos turísticos e tal. E nos receberam em casa. Então, assim, cara, Valeu, Edmar. aquele abraço foi muito bacana, muito legal. E também nessa nossa passagem para Ouro Preto, a gente viveu um rolê mais aleatório também da nossa viagem nesses 3 meses. Que a gente acabou fazendo uns takes de drone de uma campanha que estava tendo de vacinação. A gente se viu dentro de um carro com o Zé Gotinha. Com a Maria Gotinha. E, cara, sem saber pra onde ia. A gente só sabia que a gente tava com o drone e ia fazer uns takes de drone. Falei pra eles, vocês estragaram a minha infância. Porque eles estavam sem a Sem a cabeça. Mas foi muito legal, cara. Ouro Preto foi bem bacana. Foram dias muito especiais também que a gente nunca vai esquecer. Foi bem legal. De Ouro Preto, a gente foi pra Tiradentes, outra cidadezinha gostosa, bem mais plana do que Ouro Preto, graças a Deus, a Combinha agradeceu. E a gente ficou num lugar super gostoso. A gente ficou numa praça lá que tinha água pra gente pegar à vontade, então a gente aproveitou bem. E foi um lugar que a gente nem queria ir embora, né? O Maui adorou. O Maui adorou, que a gente ficou na pracinha lá, ele tinha graminha pra ficar brincando, Árvore pra subir. árvore, bichinho, insetinho, borboleta. Cidade histórica também, muitas casinhas bonitinhas, aqueles casarões antigos, igrejas, nossa. Igreja é a coisa mais linda, cara, tudo com muito ouro, tudo muito bonito, as pinturas, né? Também sensacional, também lugar que a gente conseguiu trabalhar, né, de boa. E muito gostoso também, pessoal, muito legal. Reencontramos uns amigos que a gente tinha conhecido na estrada e lá vivemos dias muito especiais, né? Passamos O Sérgio e a aniversário Márcia. lá. Sim, a gente foi para um camping para poder comemorar, né? O aniversário da Vivian. Foi muito gostoso, cara, muito legal. E onde a gente tava, passava a Maria Fumaça, bem pertinho, né? Até no camping também, né? Passava bem pertinho. E, cara, muito legal. Tiradentes é uma cidade muito bacana. Pequenininha. Pequenininha, aquela cidade legal, assim, pra você conhecer, assim, sabe? Um fim de semana, fazer um passeio legal. Uma cidade muito bacana, velho. Muito acolhedora. Também o pessoal, muito gente boa. E, cara, que dias incríveis que nós vivemos em Tiradentes. E daí, não sei se por coincidência, né? Tiradentes, eu tive uns probleminhas com os meus dentes do siso. E daí, no fim, a gente tava planejando estender a nossa passagem lá, porque tava realmente muito gostoso, cara. Tava muito legal. Frio. Muito frio. Frio, desde Ouro Preto, né? A gente saiu de Porto Seguro, tava, tipo, quase 40 graus. Quando chegamos em Ouro Preto, cara, teve noite de dar 15 graus, ou até menos, né? E Tiradentes estava mais frio ainda.
Tiradentes de manhã, por exemplo, umas 10 horas da manhã, você tinha a sensação de que era 7 horas. Bem frio, dá vontade de ficar deitado a maior parte do dia. Aquela cerração. Mas muito legal, uma cidadezinha muito bacana, cara. E por conta disso a gente precisou antecipar. A gente queria ficar bem mais tempo lá e precisamos antecipar porque eu precisei correr pro dentista, cara. Aí tive que passar no dentista, sofrer um pouco lá, que eu precisei arrancar os 2 dentes do siso, que era pra ter arrancado lá atrás, e pensei que não ia dar problema nenhum. E acabou que deu B.O. E é isso, cara. Foram esses lugares, né, essas cidades incríveis que a gente passou ao longo desses 3 meses da nossa jornada, né? A gente acabou que não documentou muita coisa, porque Sim. a gente estava em fase de adaptação, então você tem o seu apartamento, você tem as suas coisas, você tem que desfazer e viver só com aquilo que você escolheu. Então o espaço é pequeno, tudo muda. Então a gente teve esse tempo para poder se adaptar. Agora o nosso plano é, a partir agora que a gente voltar para a estrada, a gente comece a gravar realmente o rolê. É isso aí. Vida na estrada, ela traz pra você coisas, atividades que você não tinha antes. Preocupações que você não tinha. Antes você abria a torneira, a água tava ali, né? E tranquilo. Energia você tinha. A sua água, de onde vem para onde vai, você não liga. Banheiro você deu descarga, acabou, não tem mais dor de cabeça. E a vida na estrada, ela exige de você tudo isso, cara. Então assim, você tem que se preocupar em repor água na sua caixa de água. Aonde você vai dormir? Onde você vai estacionar, porque a placa solar precisa de energia. Se não, vai chover 2, 3 dias seguidos para a placa solar carregar a bateria. Então assim, tem um monte de preocupações que tomaram muito tempo nosso ao longo desses 3 meses. E por isso que tá saindo esse vídeo hoje, né? Esse vídeo aí, esse compilado aí da nossa jornada, do nosso rolê até agora. Resumão aí pra vocês. É, isso aí. Então o vídeo ficou um pouco longo, tenho certeza que ele vai ficar muito longo, porque é o resumão, cara, de 3 meses de experiências incríveis. Tenha certeza que muitas coisas que nós vivemos, algumas nós esquecemos até, talvez, de comentar aqui. Sim. Algumas pessoas que nós conhecemos, muitas vezes nós esquecemos de mencionar aqui. Mas, cara... São 3 meses muito intensos, que a Intensos. sensação que dá é que são 6 meses. foi uma vida em 3 meses, cara. É muito louco. A sensação, assim, é incrível. De pessoas que a gente conhece, faz aquela amizade bacana, de lugares que a gente passa, a gente sempre sonhou em passar por ali, outros que a gente nem sabia que existia, e puta lugar da hora que é. Então, muito bacana a gente hoje poder estar gravando esse vídeo, compartilhando da nossa experiência com vocês, e que a gente ainda tenha muitas experiências para poder compartilhar aí ao longo da nossa jornada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, Se inscreva, deixa o seu like. curta, comente, deixa aí o seu comentário pra gente saber se você gostou, o que você quer que a gente grave nos próximos vídeos. É isso aí, e vamos com a gente nessa jornada. É sobre a jornada. E não o destino. É isso aí, valeu, meus queridos. Valeu.